Doutor Rafael, como é que nós estamos hoje com a demanda do Hospital São Salvador, aí com tantas pessoas sendo internadas, indo para a UTI? Como é que o hospital está administrando essa situação, doutor Rafael? Esse número aumentou demais, né? As internações aumentaram demais, o hospital está cheio. Ontem nós tínhamos acho que 3 vagas só na enfermaria, CTI cheio. E a demanda está enorme. As tomografias que eu vi ontem da prefeitura, mais ou menos, acho que todas elas tinham lesão. Então, assim, tá uma coisa bem, bem assustadora, assim. As pessoas estão, apesar do lockdown, apesar do afastamento, as pessoas hoje em dia a gente vê as famílias se infectando, sabe? A pessoa que está dentro de casa, vem família inteira, pai, mãe, filho. Então, acho que por causa desse distanciamento que as pessoas estão em casa, as famílias estão se infectando agora. Então, é uma coisa bem, bem, bem assustadora. O hospital a gente está dando o nosso jeito, a gente conversou com a Secretaria de Saúde para mudar o esquema de atendimento no centro Covid. A gente está tentando mudar lá o protocolo de atendimento, já conseguimos mudar. Alguns médicos saíram de lá, outros entraram. Para a gente tentar ver o mais precoce possível esses pacientes, para a gente tentar fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. A mão de obra, no que se refere a médicos, tem sido difícil para esse tipo de serviço? O problema todo na mão de obra a gente até arruma um médico. O problema é arrumar um médico que siga a mesma linha que a gente está seguindo, né? Esse que tem sido o grande problema, na verdade. O centro Covid tem uma boa estrutura, o problema lá estavam sendo os médicos. Então, a gente conversou com a secretária de saúde, ela mudou alguma coisa lá, ela conseguiu mudar, a gente decidiu que ninguém prescreve lá, que a nossa grande batalha é essa. Ou prescreve a mesma coisa que a gente está prescrevendo no hospital, não prescreve nada, entendeu? E deixa a gente para a gente fazer. Na verdade, lá o objetivo é que seja um centro de triagem, que faça o diagnóstico e encaminhe para a gente, para que o tratamento seja feito isso o quanto antes, para não deixar acontecer o que está acontecendo. Essa nova cepa é muito, muito, muito mais agressiva do que a outra, e os pacientes têm chegado numa fase muito avançada. A gente já conseguiu diminuir isso. Uma semana para cá, os pacientes já estão chegando bem mais cedo. A gente está pegando lesão bem inicial, que é o que a gente consegue resolver. Então a gente já decidiu que todo paciente que vai para lá, o tratamento é imediato. A gente foi para lá, diagnosticou, começa a tratar na hora. Às vezes só o fato da pessoa ter o sintoma, a gente já está começando a tratar antes mesmo de fazer qualquer tipo de exame. Doutor, existem situações assim, não sei se dá para fazer uma análise. Tem família que morreram 4 pessoas, outra 3 pessoas. O número de mortes, assim, quase que leva a família toda. O que é isso, doutor? Então, tem um gráfico que Juiz de Fora fez, que a gente estava com um número de mortes bem abaixo da região toda, Leopoldina, Cataguases, Juiz de Fora, e de repente isso explodiu, na verdade. Então, isso começou naquele surto do asilo, que morreram algumas pessoas, e a coisa foi assim, depois veio um acidente, e a coisa foi meio que perdendo o controle. E o que a gente vê, o que eu sempre falo quando uma pessoa da família é grave, geralmente todas as outras são graves. Entendeu? Então, assim, quando uma pessoa da família tem a doença grave, a probabilidade das outras terem também é muito alta. Então, a gente vê um componente genético muito importante na pessoa, entendeu? A predisposição à infecção grave. Doutor, a mesma linha que o senhor determinou no hospital está sendo feita no pronto-socorro aí também? Ou também há divergência do médico de plantão? No médico de plantão do hospital eu tenho... Alguns têm alguma divergência, mas lá no hospital estou lá todos os dias, na verdade. Então eu consigo controlar isso, eu consigo chamar eles, eu consigo mudar. Alguns médicos não falam a mesma língua não, mas aí eu chego lá e dou uma puxada de orelha. Para mim é mais fácil no hospital, né? No hospital é bem mais fácil de eu resolver isso
do que num outro setor qualquer, igual no centro Covid. O senhor ainda tem muita gente com quadro grave internado, doutor? Tem sim. Tem Bastante. O CTI está cheio, tem 10 pacientes, tem alguns pacientes graves também na enfermaria. Assim, a gente vê que os pacientes mais graves são os que demoram a chegar. Uhum. Então, mais uma vez, eu volto a pedir que, assim, não vão ao laboratório. Geralmente, os pacientes, quando chegam graves, eles foram ao laboratório, fizeram um teste, esse teste foi errado. Então, assim, não vão ao laboratório. A pessoa tem que procurar um médico. Vai ao médico e o médico define qual a melhor conduta. Então, assim, o centro Covid a gente está tentando mudar lá. Falha vai ter ainda, mas a gente já está tentando sanar isso daí, inclusive no hospital. E o mais importante é isso, a população não ficar indo no laboratório, procura o médico. O médico que vai definir qual é o melhor exame, qual a melhor conduta, qual a melhor estratégia para o tratamento, para não deixar a pessoa chegar numa fase mais grave. E a fase mais grave é muito difícil. Nessa fase mais grave, que vai ser entubado, de 3 entubados, só um sobrevive? Procede essa máxima? Procede, com certeza. Então, muita gente vai para o respirador, mas consegue se recuperar? Consegue. A gente aqui no hospital, a gente já deu alta para muita gente. Reinaldo, alguma pergunta para o doutor Rafael? Bom dia para o doutor Rafael. Bom dia. Queria perguntar ao doutor Rafael, Manel, com relação a esse lockdown que a gente está vivendo aí de 2 semanas, né? Qual que vai ser o resultado, na opinião do doutor Rafael, de benefício para o município no que diz respeito à redução de casos e quando que a gente vai ver isso acontecer, doutor? Olha, na verdade, isso aí a estratégia para o tratamento do Covid não depende só do poder público, né? Não depende só de ação de prefeitura. Eu acho que o que está faltando um pouco aqui é conscientização do povo. Sabe, você vê famílias inteiras assim, se contaminando, que estavam dentro de casa. Então as pessoas têm que entender que a gente não está na hora de fazer social nenhuma em casa, de fazer festa nenhuma em casa, de fazer churrasco em casa, com gente de fora. Então, na verdade, eu acho que o lockdown em si, sem ter uma conscientização do povo, não resolve nada. Mas, assim, claro que vai ter isso foi necessário agora, nesse momento, mas, assim, o que falta muito, muito, muito ainda, que eu acho que é o principal, é a conscientização do povo de que a doença é grave e que tem que fazer a parte deles. Doutor Rafael, o senhor acha que esse feriado de 10 dias vai trazer muita gente para a nossa cidade? Eu acho que não, eu não sei te falar, assim, pode ser, agora vai depender do que vai estar aberto aqui, né? O problema daqui é que a gente tem muito sítio, muita área de zona rural para fazer festa, para final de semana. Então esse que está sendo o grande problema, sabe? Esse que está sendo o grande problema. A gente tem visto, assim, um grupo inteiro de pessoas contaminadas por conta disso. Então é aí que eu volto a repetir, é a conscientização do povo. O povo tem que se conscientizar que a doença é grave, dessa vez agora ela está muito, muito mais grave que da outra, e é evitar. Doutor Rafael, um ouvinte está perguntando, é o Luiz, mora ali Luiz do Pastel, está perguntando ao senhor, se no centro de Covid tem aparelho de raio-x. Ainda existe aparelho de raio-x, doutor? Existe. É porque pro Covid a gente não faz raio-x. No Covid o exame de imagem ouro é a tomografia. A gente não faz raio-x porque a lesão não aparece no raio-x. A não ser que seja uma coisa muito grave. Desde o início que a gente tem esse relacionamento de conversar com o senhor, e o senhor sempre muito gentil em falar com a gente, o senhor sempre bate na mesma tecla. Chega no hospital muito tarde. Daria para o senhor explicar o que é muito tarde, mais uma vez, doutor? Eu sei que o senhor já falou isso muitas vezes. Olha, essa doença é uma doença que não dá tempo, assim, ela é muito rápida. Então, se você fizer uma tomografia hoje, daqui a 2 dias você faz outra, o pulmão já está 2 vezes mais lesão do que tinha. Então, na verdade, assim, as pessoas têm que procurar o auxílio médico desde os primeiros sintomas. Se você passar 4, 5 dias, o pulmão já fica muito comprometido em alguns casos. Não são todos, mas a gente não pode jogar com a sorte. Então, na verdade, por isso que a gente sempre orienta. Aos primeiros sintomas, procura o médico. O médico vai definir qual é o melhor exame. A paciente foi em mim semana passada 2 vezes, 2 tomografias normais, passou mal depois e a tomografia estava totalmente alterada. Isso, assim, a doença é muito
É uma doença muito agressiva e muito rápida. Ouvinte Então não tem como você ficar esperando 3, 4 dias para ver como é que vai ser. Tem que E correr. hoje em dia, qualquer quadro febril, qualquer quadro de síndrome respiratória, a probabilidade de ser Covid é muito alta. Essas medidas de distanciamento que a gente está fazendo, ela é muito eficaz para uma gripe, para um resfriado. Você hoje em dia não vê mais resfriado, não vê mais gripe, porque essas medidas são eficazes para isso, para um vírus que não é tão virulento como o Covid, entendeu? Então, assim, qualquer sintoma gripal considera o Covid, que provavelmente é. Se tiver com tosse, febre, mal-estar, dor de garganta, a probabilidade de ser Covid é muito alta. Procura um médico para ser avaliado. Quando perde o paladar, já está bem avançado? Quando perde o paladar, geralmente já está na fase mais tardia da doença. Ah, O não paladar pode... não perde logo no começo. Não. Você não começa, a doença não começa perdendo o paladar. Na verdade, a doença começa geralmente com uma dorzinha de garganta. Dorzinha É o de que eu garganta. tenho visto muito. Doutor Rafael, um ouvinte de Jamapará está perguntando se o hospital está atendendo as pessoas de Sapucaia, Jamapará, Barão, está atendendo? Tá atendendo, normalmente. Segundo ela, houve um ruído que isso teria paralisado, procede? Não, na verdade, assim, a Secretaria de Saúde de Além Paraíba soltou isso daí há um tempo atrás. Eu acho que Além Paraíba, como está todo mundo junto aqui, a gente atende o pessoal de Jamapará e o hospital está muito cheio, o hospital está muito cheio. Eu acho que no ímpeto de fazer o melhor, a Secretaria de Saúde falou em fechar, mas isso não vai acontecer. E, na verdade, o que a prefeitura daqui queria é que a Jamapará seguisse os mesmos protocolos de distanciamento, seguisse o lockdown que foi decretado em Além Paraíba. Mas acho que por uma opção do prefeito não quis fazer isso, e até porque vai ter esse feriado de 10 dias agora, que vai estar tudo fechado. A gente entende e vamos seguir. O atendimento não mudou em nada, não. Reinaldo Tavares. Doutor Rafael, a gente fala muito nos doentes, a gente fala muito nos óbitos, mas eu queria que o senhor falasse para mim, para os nossos ouvintes, a condição física dos senhores médicos, doutor, e dos funcionários do hospital também. Vocês devem estar esgotados, não, doutor? Com certeza, ainda mais com essa quantidade de óbitos que teve aí recentemente, os pacientes já chegando lá muito graves e os pacientes já chegando indo pro tubo, gente nova falecendo, então médico psicológico de todo mundo, dos médicos, da equipe de enfermagem, é uma coisa muito pesada, né? É uma coisa muito pesada para todo mundo. Claro que nada se compara à família, mas assim, pra gente também é muito, muito difícil, com certeza. É uma coisa bem pesada. Por isso que a gente, sabe, a nossa orientação é que as pessoas não deixem de esperar, não deixem de chegar nessa fase, não fiquem em casa esperando. Todo dia chegam lá 2, 3 pacientes já com tomografia, com 80% de comprometimento pulmonar, que não tem o que fazer, não tem. Quando você chega lá com 80%, 90% de comprometimento pulmonar, a chance de você melhorar é muito, muito, muito pequena. O que é que pode fazer para mudar essa situação, doutor Rafael? É o que a gente está tentando, né? O que a gente está tentando na triagem. A triagem é que tem que mudar isso. É fazer o diagnóstico rápido, começar a tratar rápido, começar a monitorar os pacientes rápido, fazer a tomografia de controle, para a gente ver se a doença está agressiva. Então não adianta você fazer um exame, você tem que fazer pelo menos 2 para comparar um com o outro. Então, assim, na verdade, é o que a gente está tentando fazer. A triagem que é essencial. Como você está no hospital, ou eu que estou lá dentro já vendo o paciente internado, quando ele interna, eu sou a ponta o ponto final, né? Uhum. O paciente chega em mim, não sou eu que faço essa triagem, não sei no meu consultório. Então você vê que no meu consultório os pacientes que agravam, são claro que tem, mas são poucos. Os que agravam, poucos, você conta com os dedos. Agora, então a triagem é essencial. Doutor, quantas pessoas só conta na sua equipe aí no hospital? De médicos. Médicos, enfermeiros e tal. Eu não sei de precisar esse número, é não, muito grande. Mas é grande, com certeza. Grande. São 14 médicos no pronto-socorro, mais 5 médicos no CTI, só de médicos são 19. Nossa. Contando comigo, mais equipes de enfermagem, mais uns 10, 15 enfermeiros, fora os técnicos de enfermagem. Né? E como é que o senhor está do acidente? Está bem? Já está andando? Como é que está essa situação? Eu estou andando de muleta, né? Coloquei uma haste na perna,
uma tinta medular na perna, estou andando de muleta, mas daqui a pouco estou bom, estou bem melhor. Graças a Deus. Reinaldo. Tranquilo, Manuel. Tudo bem. Doutor Rafael, eu queria dizer que o senhor quiser fazer alguma colocação, só fica à vontade, que às vezes deixamos de fazer alguma pergunta, que o senhor gostaria de colocar ainda para os pacientes e as pessoas que estão em casa ouvindo a gente. Bom, o principal é isso, procura um médico, vai no centro Covid, as coisas lá estão diferentes, mudaram um pouco, a conduta mudou um pouco, não espera, não fica em casa, principalmente com febre. Febre é o pior sintoma do Covid. Então, assim, não fica em casa esperando, procura auxílio médico e evita ficar indo no laboratório fazer exame. Você vai gastar dinheiro à toa. Depois que o médico avaliar, se o médico pediu o exame, tudo bem, você vai a qualquer laboratório. Agora, evita ir por conta própria em laboratório. Agora, os pacientes estão sendo muito mal avaliados e não vale a pena. Procura um médico e o médico define a conduta. Eu vou falar isso para o senhor, e o senhor já sabe disso. Eu fiz um exame num laboratório que deu positivo, fiz no Pardini e deu negativo, 14 dias depois, sorologia, nunca tive Covid. E o laboratório disse que eu tinha Covid. Pois é. A gente que já tem uma certa experiência... O senhor falou o senhor falou para mim, você não tem Covid. Pois é. O exame está errado. A gente que já tem uma certa experiência, você consegue identificar. Por isso que o grande problema é esse. Quando dá positivo, tudo bem. O paciente, sim, igual no seu, deu positivo, você corre atrás, a gente não tinha nada. Agora, o grande problema é quando esse exame dá negativo. Às vezes o paciente faz um exame numa hora errada, esse exame dá negativo. Aconteceu semana passada comigo no meu consultório. O sujeito acabou de sair do laboratório, foi no meu consultório, chegou lá com o exame negativo, falando, olha, eu estou com uma sinusite. Aí você faz uma tomografia do cara, o cara está com o pulmão todo comprometido. Então, assim, na verdade, aí eu ainda tenho que justificar o porquê que aquele exame deu negativo. Então, assim, na verdade, que o cara, na cabeça do paciente, ele não entende aquilo, por que aquele exame deu negativo, e eu estou falando que ele está com Covid só vendo uma tomografia. Então, na verdade, isso tem atrapalhado demais a gente, esses exames laboratoriais indiscriminadamente que eu estou fazendo. Isso não tem ajudado, tem atrapalhado demais. Então, assim, o médico tem que avaliar isso daí, e o médico define qual é o exame a ser feito. Doutor Rafael, quando precisar, é sempre uma casa aberta para o amigo. É dessa maneira que o senhor ajuda a nossa população, ajuda o nosso povo, esclarecendo, explicando. A gente está perdendo aí grandes amigos, famílias inteiras. O senhor também deve, cada paciente que perde deve ser uma tristeza muito grande para o senhor, porque o senhor convive com isso. Ontem o senhor ia dar uma entrevista para a gente aqui, não deu, porque o senhor estava atendendo um paciente de urgência, que o senhor tinha que fazer uma hemodiálise e não pôde falar com a gente. A gente entende isso tudo, entende, compreende tudo, doutor, mas estamos sempre aqui à disposição. Tá, joia. Obrigado. Precisar, estou à disposição também. Um abraço, que Deus abençoe o senhor, hein? Valeu, amém. Bom dia. Bom dia.